Olá, meus irmãos, louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando da palavra dele. E dessa vez nós vamos meditar no capítulo 4 de Filipenses, no versículos 6 e 7. O versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Vivemos um tempo de muitas preocupações. Isso tem deixado o nosso coração pesaroso, ansioso. Porque o que é ansiedade? A ansiedade, ela já é conhecida como o mal do século. A ansiedade, ela é uma preocupação intensa com determinada situação. É uma preocupação intensa e excessiva e, além de tudo, ela é persistente. A pessoa não consegue parar de pensar naquele assunto. E isso pode gerar problemas físicos e emocionais. A ansiedade, quando ela não é adequadamente tratada, ela pode desencadear na pessoa sintomas cardíacos, por exemplo, de aceleração de batimento cardíaco, falta de ar, cansaço, respiração rápida, tremores, sudorese intensa, as mãos ficam suando. Quer dizer, algo que começa na mente acaba dominando o corpo como um todo. E às vezes isso foge do controle da pessoa que está passando por essa situação. Mas na palavra de Deus nós encontramos lições para a nossa vida em todas as áreas. Veja, essa carta do apóstolo Paulo, que foi escrita há milhares de anos atrás, há tanto tempo atrás, ela é atual e vem falar ao nosso coração ainda hoje. Vocês vejam, não andeis ansiosos de coisa alguma. Parece que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para a gente ontem. Nós que estamos vivendo esse momento de tanta ansiedade em relação à pandemia, à economia, porque muita gente perdeu o emprego, não tem como tirar o sustento das suas famílias, doenças de formas das mais diferentes, afetando às vezes pessoas próximas da nossa família, ou até mesmo nós mesmos. Então, é um tempo muito difícil que isso gera ansiedade em nosso coração. Mas como nós podemos vencer essa ansiedade baseado na palavra de Deus? Nós temos aqui pelo menos 5 lições para nos ajudar a controlar e vencer essa ansiedade. A primeira lição, nós precisamos entender e aceitar que Deus é maior que o nosso problema. Às vezes a gente está tão envolvido naquela situação, naquela preocupação, que parece que aquilo é tão grande que domina todo o nosso ser e a gente esquece o Deus que a gente serve. O nosso Deus, ele é criador, ele é provedor, ele é protetor, ele é redentor, ele é onipotente, é onisciente. São tantas qualidades do Deus que a gente serve, que a gente encontra aqui na palavra dele. E às vezes o problema que está à nossa volta nos faz olhar apenas para a situação e nos faz esquecer do Deus grandioso que a gente serve. Então, a primeira lição, a gente precisa lembrar e aceitar que o nosso Deus é maior do que qualquer problema, qualquer situação que nós estejamos vivendo no dia de hoje, ou na semana, ou nesse ano. O nosso Deus é maior do que tudo isso. Porque se a gente olhar só para o mundo, ele só traz angústia, isso nos leva ao desespero, e esse desespero vai nos levar à ansiedade. Se a gente olhar só para as notícias que são veiculadas no noticiário, a gente vai entrar em desespero, porque é o tiroteio ali, é o número de casos de Covid que não para de aumentar aqui, é a instabilidade na política. Então, se a gente for olhar para o mundo, a gente só entra em desespero e isso vai nos deixar cada vez mais ansiosos.
mas nós devemos colocar os nossos olhos no grande Deus que a gente serve. E essa é a segunda lição. Nós temos que colocar os nossos problemas diante desse Deus grandioso que a gente serve. Olha o que diz lá, vou ler de novo o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tem algumas versões que diz, não andeis preocupado com coisa alguma. E aí o apóstolo Paulo continua. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Que as nossas ansiedades sejam colocadas diante de Deus, meus irmãos. Às vezes a gente está tão envolvida no problema que a gente esquece de colocar a situação diante de Deus. Então, primeiro, vamos lembrar o Deus que a gente serve, que é um Deus grandioso, poderoso e maior que o nosso problema. Segundo, vamos colocar esse problema, essa situação, essa inquietação aos pés do Senhor através da oração e súplica. O que é a súplica? É aquela oração enfática, onde a gente se derrama diante de Deus e coloca diante dele nossa situação. Ah, mas Deus sabe de tudo, sim, mas Ele quer ouvir da gente as nossas necessidades. Então, coloquemos diante de Deus as nossas situações. Terceiro, reconhecendo a grandeza de Deus, colocando diante de Deus o nosso problema, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, vamos mudar o foco, vamos parar de olhar para o problema, vamos olhar para Deus, o grande Deus que é capaz de solucionar essa questão e mudar a nossa situação. Vamos mudar o foco, tire os olhos do problema e da situação, olhe para Deus, se mantenha ocupada, pense em outra coisa, coloque um louvor, assista uma pregação, leia a Bíblia. E assim, com pouco, sua mente vai se esquecendo por um tempo daquela situação e o problema vai se tornando um pouco menor aos nossos olhos quando a gente entende que ele já está na mão de Deus e a gente coloca a nossa vida para andar. Se ocupe. Você gosta de trabalho manual? Vai fazer um trabalho manual. Vai fazer uma comida que você e sua família vão gostar. Mantenha sua mente ocupada. Tente fazer uma atividade física. Tire os olhos da situação, porque quando a gente faz o que está ao nosso alcance e coloca o problema diante de Deus, a gente tem que entender que agora está nas mãos de Deus e o que a gente podia fazer já foi feito, então eu não vou ficar pensando toda hora naquela situação, porque isso só vai trazer mais ansiedade para o meu coração. Quarto, seja agradecido. Olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 7. Antes do versículo 7 diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Isso está lá no final do versículo 6 do capítulo 4. Vamos colocar de tudo diante de Deus, mas com ação de graças. Nós devemos ser agradecidos. A gente não pode deixar de lembrar tudo que Deus fez e tem feito pela nossa vida. Às vezes a gente está tão focado no problema e aí a gente se sente tão pequeno que a gente se esquece de tudo que Deus tem feito. A situação está difícil, mas se você olhar bem, você vai ver o cuidado do Senhor na vida dos seus filhos, na vida dos seus parentes, no Deus provedor que não está deixando faltar nada, na proteção que Deus tem nos dado nesse mundo mau e violento. Se você olhar bem, Deus tem feito tanta coisa. Então, tiremos o foco do problema, olhemos para Deus e sejamos agradecidos. Não deixemos nunca de agradecer tudo que Deus tem feito por nós. E por último, encontre a paz de Deus. Isso está lá no versículo 7, que diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilha, meus irmãos, quando a gente consegue colocar nossa ansiedade, jogar nossas ansiedades para o Senhor, descansar nele, tirar o foco do problema, lembrar de tudo que Deus tem feito. A paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará a nossa mente, o nosso coração, vai guardar as nossas emoções, as nossas atitudes, vai guardar a nossa razão. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Já viu aquela pessoa que às vezes o mundo está caindo ao redor dela, mas ela está ali firme, em paz, confiante em Deus. Isso é a paz de Deus que excede todo entendimento. E a palavra de Deus é clara. Essa paz guardará o vosso coração, o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, que nós possamos de fato nos derramar diante do Senhor, entregar para Ele as nossas preocupações e as nossas ansiedades, descansar nos braços do Pai e crer que a paz de Deus é capaz de guardar os nossos corações. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, de onde tiramos lições tão preciosas para nossas vidas. Pai, nos ajude, ó Deus, a colocar a Tua palavra em prática e derramar diante do Senhor as nossas ansiedades e preocupações, certos que o Senhor cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a não sermos ansiosos. Cuide, ó Deus, e encha-nos da Tua paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos.